Juan hace uma lista de aqueles que não tendrão direito de entrar em la Nueva Jerusalém, la cidade santa. Estes são os cobardes. En el sentido espiritual, são os que não perseveraram em la fé cristiana devido às persecuções, difamações e injustiças sofridas. Quando você é um cristiano, uma cristiana, verdadeiro, você assume sua condição de cristiano, você vai sofrer calúnias, você vai sofrer de outras pessoas injustiça. Você será uma pessoa vítima de injustiça. Você vão burlar de você, vão burlar de sua fé, seus amigos vão lhe abandonar. Por quê? Porque você não vai aceitar as coisas que eles hacen. Se você fumava, você não vai fumar mais. Se você tomava, você não vai tomar mais. Se você usava drogas, não vai usar mais. Se você era uma pessoa borracha, não será mais. Então, você não vai andar com borracheiros. Você não vai andar com estafadores. Você não vai andar com difamadores. Você não vai andar com adúlteros. Se você adulterava, você não vai adulterar mais. Então, seu círculo de amistades, seu círculo de pessoas que você vivia, incluso pessoas de sua família, não lhe hará gosto, não lhe dará prazer. Você vai querer estar lejos dessas pessoas. E, consequentemente, essas pessoas vão burlar de você, vão provocar injustiça, vão falar contra sua fé. E aqueles que não perseveram até o fim e negam a fé, são cobardes. Ele sigue dizendo assim: os incrédulos são os que dudam da palavra de Deus, incluso se burlam de aqueles que creem. Quantas vezes você escutou em seu trabalho, na escola, ou em sua família, pessoas que burlavam da palavra de Deus? Los abominables são os supersticiosos, aqueles que tomam decisões de acordo com os adivinadores, los que hacen predicciones e los praticantes del ocultismo. São as pessoas que vivem agarradas a símbolos de ocultismo. Pessoas que miram os astros. Me hago entender, sim ou não? Ele dijo: los asesinos. En el lenguaje divino, assassino não é solamente aquele que lhe quitou a vida a outro, sino também ele que odia a seu semelhante. Se você tem ódio de uma pessoa, você é semelhante a um assassino. Compreende ou não? Não é solamente quando você quita a vida de uma pessoa, mas quando você guarda o ódio dentro de seu coração por uma pessoa que lhe hizo mal. Você está como um assassino ou assassinando a esta pessoa. Ele dijo: los imorales são aqueles que vivem em los placeres de la carne. São aqueles que são escravos de la pornografia, la internet. Compreende, sim ou não? Sim ou não? São aqueles que vivem em casas de prostituição. São aqueles que vivem platicando por la internet com prostitutas, prostitutos, homens imorales. Los hechiceiros são os que cometem o pecado de la rebelião e praticam la hechiceria. Quantas pessoas que vêm na igreja são bautizadas, pero quando passam aí cerca de uma pessoa que está sendo uma límpia, está fumando um puro, e então esta pessoa deixa-se a ser uma limpa, seu corpo deixa ler o quê? La mano. Aí a pessoa entrega sua mano para ler, que lê a suerte de minha vida, lê as linhas de minha vida, ou então passa uma límpia. A pessoa está involucrada com os hechiceiros. É a mesma coisa. Me hago entender, sim ou não? A pessoa não necessita buscar um santeiro, um brujo, a pessoa não necessita fazer uma brujeria dentro de um panteão, num crucis. Não, a pessoa está involucrada com essas coisas. Então você tem que ter sua fé definida. Sua fé tem que ser uma fé definida. Los idólatras são os que amam, veneram ou consideram a alguém
ou algo mais que a Deus. Ponga atenção, mais que a Deus. Em outras palavras, a idolatria é poner em primeiro lugar em la vida a qualquer persona ou coisa, lugar que deveria estar ocupado solamente por quem? Por Deus. Então, se ele padre tem sua hija, e este padre coloca sua hija por em cima de Deus, já é idolatria. Você sabe o que significa a palavra Deus? Sim ou não? Quem sabe? Levanta a mão. A palavra Deus significa um ser que tem que ser adorado. Repita, um ser que tem que ser adorado. Este é o significado da palavra Deus. Um ser que tem que ser adorado. Então, quando você põe sua hija por igual ou por em cima de Deus, tornou-se Deus para ti. E seguramente você vai a perder. Porque é idolatria. E os idólatras não são solamente aqueles que têm uma imagem, uma pintura, um rosário, um crucifixo na parede. Os idólatras são aqueles que veneram o dinheiro mais do que a Deus. São os ávaros, que veneram o dinheiro mais do que a Deus, que veneram sua mamá, que veneram seu papá, que veneram sua hija, que veneram seu bebê, que veneram na persona, reverenciam, adoram, colocam esta persona igual ou por em cima de quem? De Deus. Esta persona está em la lista que não vá para el cielo, pero vá para el inferno. Ele dijo, para terminar, los mentirosos são os que distorcionam ou negam a verdade. Mire, distorcionam ou negam a verdade. Às vezes a pessoa, mas é uma mentira muito pequena. Pero é uma mentira. Compreende sim ou não? Sim ou não? Você está lá em seu telefone, falando aqui para a maioria que são jovens, e você está vendo uma coisa que não é buena. E sua mamá lhe pergunta, Rita, o que você está vendo? Não, mamá, estou aqui vendo uma coisa da igreja. Pero é uma mentira. Você está vendo um chavo guapo que apareceu na internet. Ou você está platicando com uma pessoa, ou está vendo uma mulher desnuda, ou um homem desnudo, ou na pequena pornografia. A mentira que você falou, que você pensa que não provoca nada, que não lhe traz consequência nenhuma consequência, está colocando você em la lista de los mentirosos. Então, passe lo que passe, hable la verdade. Agora vem a pergunta: como que você terá condição de não ser parte desta lista? No mundo que vivimos hoje. Solo se você nascer de Deus. Solo se você tiver um encontro com Deus, se você tem um encontro com Deus e receber o Espírito Santo. Caso contrário, não. É impossível. É impossível. De uma forma ou de outra, você estará parte, você terá essas características em sua vida. Ou você vai se acobardar, ou você será incrédulo, ou na hora você será abominável, ou você será homicida, ou você vai mentir, ou você vai se involucrar com isso, involucrar com aquilo, porque a natureza humana é podrida. A natureza humana não serve para nada. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, você não terá condição de estar ou ser diferente de tudo isso que nós outros lemos agora. É impossível. É impossível. É impossível. Ponga isso em sua cabeça. Fija isso dentro de você. É impossível que você não esteja dentro deste quadro aqui de pessoas se você não tem o Espírito Santo.